Olá, seja bem-vindo ao programa Orvalho da Catedral Presbiteriana do Rio. Essa é mais uma mensagem de Deus para o seu coração. Glória a Deus, meus irmãos. Cristo já ressuscitou. Ele vive, reina e voltará. Nós temos absoluta certeza disto. Neste domingo, no Dia dos Pais, nós vamos lembrar com muito carinho pais que levam os filhos aos pés de Jesus, aos braços de Jesus, para serem por Ele abençoados. E a nossa frase é simples: salve o Dia dos Pais. E salve no sentido de saudação e também no sentido de resgate. Estamos vivendo uma época em que, com muita dor no coração, nós vemos filhos matando os pais, tirando a vida, ainda na adolescência. Estamos vendo levantarem de novo o assunto de Isabela Nardoni, como se tivesse um certo alívio de que os ferimentos não foram causados pelas mãos dos pais, mas foram aquelas mãos que jogaram aquela criancinha pela janela. Nós estamos vivendo uma época em que a família está passando por crises muito profundas. E nós temos filhos até querendo divorciar dos pais. Não aguentam mais. E começam a propor A ou B ou C como pais, adotar pais. É uma situação bastante delicada e que precisa ser olhada muito de frente. Por isso, eu quero convidá-los para uma breve reflexão sobre esses dois textos. Conforme está em nosso boletim, nós tratamos do assunto dos pais que levavam os filhos, ou pessoas da família que levavam crianças para serem tocadas por Jesus, tomadas nos braços, para que Ele orasse, para que Ele abençoasse. E também destacando a atitude dos discípulos que procuravam afastar estas pessoas que traziam as crianças. E hoje pela manhã o seminarista Walter Olivetti lembrou uma coisa muito significativa sobre impedir a chegada de crianças no sentido do aborto, no sentido do uso indiscriminado de anticoncepcionais, pílula do dia seguinte. É não deixar as crianças serem concebidas, negarem o direito à vida. Isso também é impedir a criança de ter uma oportunidade de escrever uma página da história, a história da sua vida. Porque cada um de nós, com os nossos gestos, atos, atitudes, e até mesmo com a nossa mentalidade, nós estamos gravando páginas no coração dos nossos filhos. E precisamos, com temor e tremor, pedir ao Senhor que nos ensine a sermos pais, imitando aquele que é o Pai de todos nós. Assim, para olhar esse tema, recomendo a leitura do editorial do boletim como introdução, apenas introdução. E gostaria de começar essa reflexão dizendo: Deus é nosso Pai, por adoção em Jesus Cristo. Ele, Jesus Cristo, é que nos fez filhos de Deus. Quem não confessa a Jesus Cristo não é filho de Deus, é criatura de Deus. Então nós precisamos olhar esse assunto de frente,
Foi Jesus quem nos escolheu. E ele diz: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Este é o sentido profundo da adoção em Jesus Cristo. É tão maravilhoso que ele nos ensinou o caminho de volta para a casa do Pai. E ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E nós, quando pensamos nisso, nos tornamos membros da família de Deus. Você precisa fazer parte da família de Deus, canta o Encontro de Casais. E os nossos jovens cantam de uma forma tão bonita: eu sou membro real da família de Deus, salvo por Cristo e indo para o céu. Sou irmão de Jesus e de todos os seus. Eu sou membro real da família de Deus. Graças a Deus. Para mim, não há alegria maior do que esta. Cada vez que eu canto o hino Grandioso És Tu, quero que vocês saibam que na última estrofe, a figura que vem à minha cabeça é a figura de um guilhermino prostrado aos pés do Senhor, entre os remidos do Senhor. E não estou pedindo nada mais além disso, tão somente esta bênção já está assegurada por Jesus Cristo. Ah, meus irmãos, não existe nenhum grau de parentesco entre o homem e Deus. Não existe. Nós somos filhos adotados. E eu gostaria também de dirigir uma palavra àqueles que são filhos ou filhas adotados. Quero dirigir uma palavra àqueles que de alguma forma adotaram outro pai. Isto tem acontecido. E eu posso citar um exemplo. Reverendo Isaías de Souza Maciel, pela sua vida e ministério, ele teve homens da estatura de Antônio Almeida, que se ligou ao SASE, foi ajudado, foi amparado, abençoado. E quando ele estava já bem velhinho, ele chamou a família e disse: meus filhos, meus netos, eu quero sair para o cemitério aqui da capela de Portas Abertas do SASE. Ele foi adotado e adotou. Aníbal Nora foi apoiado por Isaías, reverendo Edésio Schecker, reverendo Tomé, e tantos outros que o consideraram como pai. E eu já vi muitas pessoas dizendo: reverendo Isaías, eu também me considero seu filho. O senhor não sabe, mas o senhor me abençoou e me ajudou e ajudou a minha família. Meus queridos irmãos, é mais sublime o Dia dos Pais que a nossa palavra pode expressar nesta hora tão significativa. Mas isso não faz que haja entre nós e Deus nenhum parentesco. Porque tem gente que quer chegar numa intimidade tão grande, quase que de dizer: paizinho, estou precisando disso assim, dá um jeito. Tem nenhuma dificuldade uma criança, um adolescente, conversar nessa intimidade de Deus como Pai, porque ele tem um Pai que o respeita. O reverendo José Borges dos Santos Júnior, falando aos pais, ele disse: Dia dos Pais, meus queridos pais, nós todos chamamos a Deus de Pai, Pai nosso que estás nos céus. Mas cuidado com o modo como vocês vivem, porque às vezes o filho, por estar desapontado com o pai, ele acaba tendo dificuldade de orar o Pai Nosso. E às vezes até afasta da igreja, porque ele diz: se Deus é Pai do jeito que eu vejo meu pai, eu não quero Deus como Pai. A nossa responsabilidade é muito grande. Nós precisamos ter muita paciência e diálogo com os nossos filhos. E não resolver na base de punição e gratificação. Isso é um esquema behaviorista. Nós queremos tratar com amor, como o pai do filho pródigo tratou com amor. E recebeu o pródigo e o restaurou na sua dignidade.
Ah, meus irmãos, os cristãos não nascem cristãos, eles são feitos pelo poder do Espírito Santo. E nós estamos afirmando que não existe grau de parentesco, porque Deus é criador e nós somos criaturas. Ele é Deus e nós somos seres humanos. Nós somos filhos e filhas adotados em Jesus Cristo, selados com o Espírito Santo da promessa. Não há parentesco porque Ele está no céu e nós estamos aqui na terra. Mas Jesus nos inseriu, pelo poder do Espírito Santo, na igreja como família da fé. Aí sim, nós nos chamamos de filhos de Deus. A igreja é esse corpo vivo, místico, santo. E esta união mística do crente, membro do corpo de Cristo com o próprio Cristo, é um mistério. Nós não podemos explicar. Porque nós passamos a ter o mesmo sentimento, ou pelo menos devemos ter, que houve em Cristo Jesus. Sermos um pouquinho mais humildes. Ele se esvaziou da sua glória, se fez homem, tornou-se servo, e como servo ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Você está disposto a aparecer com Cristo? Deus o elevou sobremaneira. Você conhece esse texto de cor. Filipenses 2, de 5 a 10. Precisa lê-lo. E mais, quando nós queremos nos parecer com Cristo, nós precisamos ter a mente de Cristo. Não só o mesmo sentimento, mas a mente preparada para pensar os pensamentos de Cristo e ver o mundo como Cristo vê. Ver as multidões como Jesus vê. Ele viu as multidões e compadeceu-se delas, porque elas estavam aflitas, exaustas como ovelhas que não têm pastor. Essa é a maneira como Jesus vê as multidões. Não como oportunidade para manipulá-las, não. Ele as viu como ovelhas que não têm pastor e que precisam de pastor. Isto é muito sério, meus irmãos, mas os cristãos, nascidos de novo, somos membros da família de Deus, louvado seja o nome do Senhor. E isso nos faz mais do que criaturas. Isso nos torna servos do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus diz, olha, eu já não vou chamar os meus discípulos queridos aqui de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Olha que bênção maravilhosa esta escala ascendente, meus queridos, especialmente aos pais. Ele nos deu a conhecer muita coisa. E se o Senhor não está falando com você, alguma coisa está errada. Ao invés de você ser como Samuel, fala, Senhor, porque o teu servo ouve, a sua frase é outra. Ouve, Senhor, porque o teu servo fala. O teu servo sabe o que quer. Eu quero pegar e arrasar. Quero fazer isso e aquilo. Então, meu filho, você está assumindo o lugar de Deus. Boa sorte. É preciso a gente buscar a Deus de todo o coração. E saber que, mais do que servos, somos amigos de Jesus. Mais do que amigos, nós somos irmãos de Jesus. Ele é o nosso irmão mais velho e o nosso Deus. E nós, quando oramos em nome de Jesus, é porque Ele nos leva até a presença, ao trono do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele está entronizado num alto e sublime trono. Conta-se que na Inglaterra antiga, no Reino Unido, houve um filho de camponês que vivia em regiões tão remotas, mas que tinha um desejo imenso de chegar à presença do rei. Não para pedir coisa alguma. Tudo o que ele queria era ver o rei. Ele queria fazer uma vênia e ele treinou isso a vida inteira.
como criança e depois como pré-adolescente. E um dia ele partiu de casa e foi em direção aonde estava a corte. Quando chegou mais perto do palácio, ele começou a perceber que havia dificuldade para ele passar. O palácio de Buckingham ele encontrava só soldados impedindo. E ele foi tentando convencer e foi chegando, chegou aos jardins do palácio. Mas dali não permitiam que ele passasse. E ele ficou muito triste, cabisbaixo, com a mãozinha na testa. De repente veio uma criança saudável, um pouquinho mais nova do que ele, correndo assim, disse assim: menino, o que é que há com você? Você está triste? Sim, eu estou triste porque os soldados não me deixam passar. Eu venho de tão longe e os soldados me impedem. Tudo que eu estou querendo é ver o rei e fazer uma reverência para ele, uma vênia. Ele disse: venha comigo. Ele levou um susto e ele o pegou pela mão e foi passando. E os guardas foram abrindo, e ele foi passando, ele foi passando. De repente, uma porta imensa abriu, e lá no fundo estava o trono. E aquele filho do rei se aproximou. Quando ele foi chegando, o pai estendeu os braços, abraçou o filho, botou bem juntinho do seu coração, porque ele era rei, mas era também pai. E disse: meu pai, majestade, tudo que este Campônio, jovenzinho, quer é ver o senhor e fazer uma vênia. O rei que estava sentado ficou de pé. E aquele Campônio colocou a mãozinha na altura certa e fez a vênia, que não é bem o jeito que eu faço, sei lá, pode ser até mais trabalhada, na presença do rei. E que maravilha! Eu quero que você saiba que o Filho do Rei Jesus Cristo, com a sua natureza humana, ele estende a mão para você e leva até a mão que ele toma com a natureza divina. Você está na presença do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que é Jesus e que é o próprio Pai, porque o trono estava cheio da presença do Deus eterno, segundo Isaías capítulo 6. Meus irmãos, nesse dia dos pais, nós percebemos Jairo. Jairo era o principal de uma sinagoga muito importante. E ele se aproximou de Jesus e disse: a minha filha acaba de falecer. E Marcos diz: ela está à morte. E Lucas confirma que ela estava à morte. Você que vai ler o editorial vai perceber que de fato, pelo peso de evidência, ela estava à morte. Respeitamos as duas narrativas, porque Jesus chegou e curou. Na outra narrativa, Jesus chegou e quando ouviu o choro, ele disse: vocês estão chorando, ela não está morta. E riam-se dele. Comece a ver bem o texto, depois você vai ter que pensar um pouco. Eu pensei bastante para afirmar o que estou afirmando. Jesus chega e pega na mão daquela menina e ela se levanta. Morta ou gravemente enferma, importante é o milagre, a cura ou a ressurreição, louvado seja o nome do Senhor. Mas sabe o que eu quero afirmar hoje? É que Jairo não era apenas um líder religioso, não era apenas o principal de uma sinagoga, ele também era pai. E ele agiu como pai. E quando ele segue levando o Senhor Jesus, os discípulos junto, uma multidão empurrando, uma mulher, há 12 anos sofria hemorragia, toca em Jesus, e Jesus sente que saiu o poder dele, e Jesus para, diz: alguém me tocou. E Pedro diz: calma, mestre, tem muita gente ao redor, muita gente está tocando, calma. E digo eu: alguém me tocou com fé, de mim saiu poder. E a mulher trêmula confessa a Jesus, Jesus a declara curada. Ela não correria mais risco,
porque por estar com a hemorragia, ela tornaria impuro toda a pessoa que tocasse nela ou em quem ela tocasse. Por estar com aquela hemorragia por 12 anos, ela não podia ter relação com o seu marido, que isso era também ritualmente proibido. Vocês já imaginaram o risco que ela corria? Que se fosse apanhada, ela poderia ser morta. Esse é o amor e o poder de Jesus, que nós estamos analisando neste período em que Jesus vai incluir os excluídos. Você diz, onde é que cabe isto? As crianças foram excluídas pelos discípulos, porque criança não podia estar em reuniões de adultos. Eu sou nascido em 1942. É o tempo em que criança não entrava em conversa de adulto. Se estivesse lá no colo do papai, com o rosto apoiado numa das pernas, o meu irmão um pouquinho mais velho que eu apoiava na outra, e nós dois ficávamos disputando, tira essa mão para lá que essa perna é minha. De vez em quando o papai botava a mão assim, dava só um apertinhozinho, silêncio absoluto. Criança era para ser vista e não para ser ouvida, pois Jesus quebrou este tipo de exclusão das crianças das reuniões de gente grande. Hoje, gente grande é que precisa pedir licença para chegar na reunião dos pequenos. Eu quero a minha privacidade, sai daqui, a gente fica ofendido, pois nós fizemos isso muitas vezes com as crianças. E houve uma criança que o papai estava tomando uma sopa gostosa e quente, ela disse assim, papai, disse, calada menino. Papai, calado menino, já não lhe disse? Continuou tomando a sopa. Quando ele deu mais 2 colheradas, disse, pode falar agora, não adianta papai, o senhor já engoliu a barata. Ele queria avisar o papai. Meus irmãos, nós devemos ter muito cuidado para não excluir ninguém, principalmente aqueles que quando percebeu Jesus, a atitude dos discípulos, ele ficou irritado com essa atitude. E quando ele diz, deixai vir a mim os pequeninos, não pensem vocês que ele falou com aquela voz melosa, né? Não tem gente que faz uma voz melosa, nada disso. Eu creio que ele falou, filho, deixai vir a mim os pequeninos, não os atrapalheis, não os embaraceis, dos tais é o reino dos céus. Você sabe que tem gente grande hoje que impede as crianças de serem incluídas, batizadas na igreja? Criança não pode, mas ela pode pertencer ao reino dos céus e ao reino de Deus, e daí? E você, para ser recebido no reino de Deus, tem que se tornar como criança, nascer de novo. Meus irmãos, a palavra de Deus é tão rica, é tão maravilhosa nesse Dia dos Pais, que na verdade nós teríamos muito mais para falar do que o tempo nos permite. Mas Jesus diz assim, vós orareis assim. Pode falar comigo? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queridos, os melhores comentaristas dizem simplesmente isto. Esta oração tem uma introdução, um vocativo, Pai Nosso. E muita gente pensa que é o meu paizinho querido e só meu. É Pai Nosso, vamos aprender. A primeira parte da oração é voltada inteiramente para Deus. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade. A segunda parte é dirigida às necessidades humanas. Então ele diz, Senhor, dá-nos o pão de cada dia. O pão de cada dia era como a porção do maná. Não podia ser guardada para o dia seguinte. É chamado epiousion, em grego. Epiousion é a refeição, a porção daquela hora e de cada dia. É este pão
que ele ensinou a pedir. Sabe por quê? Eu e você podemos achar que nós somos alguma coisa, até importante, quem sabe, mas dependemos de um pedaço de pão para continuar vivo. Dá-nos a porção diária. Senhor, não nos deixes cair em tentação. Houve um tempo em que na oração do Pai Nosso dizia, não nos induzas à tentação. Depois foi-se meditando um pouco mais. Sabe por que era assim? Em Mateus 4, na tentação do deserto, quando Jesus sai do batismo, naquele pleno vigor da bênção de Deus, da voz de Deus e da presença corpórea do Espírito Santo sobre ele, ele foi conduzido pelo diabo para o deserto. Foi por isso que muitas vezes se leu, não nos induzas à tentação. Hoje é não nos deixes cair em tentação. Sabe por quê? Está claro pelo texto de Mateus 4 que ser tentado não é pecado. O pecado é cair em tentação. Não nos deixes cair em tentação. Aí ele completa, mas livra-nos do mal. E a doxologia, o que diz? Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Quero terminar essa reflexão, meus irmãos. Hesitei muito, mas vou terminá-la assim. Homenagem ao papai. Você se lembra, papai? Giuseppe Antidoro Ghiaroni. Papai está tão velhinho, tem a mão branca e comprida, parecendo a sua vida, longa vida que se esvai. E eu lembro quando moço, de atleta altivez. Ele tinha força por 3. Você se lembra, papai? Menino, ouvia dizer que você era um gigante. Eu ficava radiante e também me agigantava. Porque toda madrugada, eu quietinho no agasalho, ao sair para o trabalho, o gigante me beijava. Sua grande mão de ferro parecia leve, leve, naquela carícia breve, que a memória da memória não me sai. Depois, um beijo em mamãe, e o meu gigante partia, e a casa toda tremia com os passos de papai. Mas agora, seu retrato, muito moço, muito antigo, se parece mais comigo do que mesmo com você. Você já lembra avô. E à medida que envelhece, papai, você se parece com mamãe, não sei porquê. Você se lembra, papai? Quando mamãe, de repente, caiu de cama doente, era o papai quem cozinhava, tão grande, desajeitado, a varrer. Quando eu via de avental, papai, eu ria, papai. Eu ria e mamãe chorava. Eu quis deixar o ginásio para ganhar ordenado, ajudar meu pai cansado, mas tal não aconteceu. Papai disse estas palavras: sou um operário obscuro, mas você terá futuro, será melhor do que eu. Eu melhor do que o meu velhinho, a quem devo o pão e o estudo? Quem é pobre, que é pobre porque deu tudo, deu a família, a pátria e a fé? Meu pai, com todo o diploma, com toda a universidade, quisera ser eu a metade daquilo que você é. E quero que você saiba que entre amigos conversando, meu assunto vai girando e no seu nome recai. De sua força, coragem, bondade, eu conto uma história. Todos veem que a minha glória é ser filho de meu pai. Um dia, eu fui tomar banho no rio. O rio estava cheio. Quando a correnteza veio, vi a morte aparecer. Papai saltou dentro d'água, nadando mais do que peixe, salvou-me e disse: não deixe mamãe saber. Assim foi meu pai.
O forte respeitava a fraqueza. Nunca humilhou a pobreza. Nunca a riqueza o humilhou. Estava bem com os homens e com Deus estava bem. Nunca fez mal a ninguém, que eu saiba. E o que sofreu, perdoou. Perdoa então, se lhe falo daquilo que não se esquece. E a minha voz estremece, e há uma lágrima que cai. Hoje sou eu o gigante, e você o pequenino. Hoje sou eu que me inclino. Papai, a bênção, papai. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, por tudo que Ele tem nos dado, como pais e como filhos. Guardemos as melhores recordações. Eu vou pedir uma coisa aos filhos: perdoem os seus pais. Perdoem em nome de Jesus. Pais, voltem a conversar com os filhos. Apague os registros e dê uma nova chance. Ame sempre. Faça como o pai do filho pródigo. Filho pródigo voltou caído e quebrado. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. E o pai o restaura toda a dignidade e fez uma festa para ele. Eu sei que é difícil pedir isso a você, papai. Você é muito grande, mas o seu filho, a sua filha merecem. Que haja paz em nossos lares, em nome de Jesus. Fiquemos de pé, irmãos. Vejo a luz de Jesus que brilha. Cantemos esse cântico de despedida, irmãos. Como é bom ouvir a palavra de Deus. Venha nos visitar. A nossa igreja fica situada na rua Silva Jardim 23, no centro do Rio, próximo à Praça Tiradentes. Que Deus o abençoe e até a próxima.